Vamos abrir em 1 João, capítulo 4, e hoje nós vamos nos deter no verso 18. Uma mensagem um pouquinho mais curta. 1 João, capítulo 4. O verso 18. Diz assim na nossa versão: no amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Antes de dar a mensagem, irmãos, uma coisa que eu acabei esquecendo de falar no comentário de Mateus, é que eu mandei para o grupo da igreja e para o grupo dos novos membros uma mensagem muito boa do Frank Brito a respeito dessa genealogia de Jesus, a família real. Ele mostra lá como realmente todas as partes das Escrituras, conforme diz o apóstolo Paulo, são inspiradas e úteis para nós, para nos conduzir nesse mundo. E as genealogias têm muitas coisas a nos ensinar, e ele fala, se você quiser se aprofundar, então assista aí a mensagem do Frank Brito, certo? Então, voltando aqui a nossa atenção aqui para o verso 18 de 1 João, nós vemos que João aqui ele está continuando a tratar do assunto do verso 17. Ele fez uma afirmação positiva no verso 17 e agora ele vai tratar do mesmo assunto de uma forma negativa. Nós vimos isso em outras partes das Escrituras. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Né? Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Jesus faz isso também de forma positiva e negativa. E aqui, irmãos, nós precisamos, até como uma forma, digamos assim, de interpretar as Escrituras, uma norma de hermenêutica, nos submeter a essa, digamos, sabedoria do Espírito Santo, né, que sabe que nós precisamos ser expostos ao ensinamento bíblico das duas formas, não somente no aspecto positivo, mas também nesse aspecto negativo. Por isso, nós precisamos prestar muita atenção ao que João diz aqui no verso 18. Eu vou citá-lo na nova versão transformadora. Esse amor não tem medo, pois o perfeito amor afasta todo medo. Se temos medo, é porque tememos o castigo. E isso mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor. E se você pegar o contexto do verso anterior, nós podemos então ver a mensagem na sua totalidade. Digamos assim, se alguém tem medo do dia do juízo final, se alguém tem medo do dia do julgamento, é porque não está sendo aperfeiçoado neste caminho do amor. Porque se realmente estivesse vivendo o que nós acabamos de cantar, e na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só no Senhor. Se nós estivermos realmente sendo aperfeiçoados neste caminho do amor, nós não teremos medo, nós teremos coragem no lugar do medo. Nós enfrentaremos este dia, estaremos no dia do juízo, enfrentando este dia com coragem em lugar de medo. Então nós vemos que João, ele continua a tratar aqui, digamos, da consequência final, da maior de todas, da última delas, da nossa permanência no caminho do amor. E mais uma vez, irmãos, o objetivo de João, o objetivo do apóstolo do amor, é nos encorajar, não é nos desanimar, é nos confortar, não é nos deixar preocupados. Né? De outra maneira, o que ele está dizendo aqui, então, é que se você ama a Deus e ama o seu próximo nessa vida, então você vai continuar fazendo isso na vida do porvir. Eu tenho o privilégio de ter minha mãe viva ainda. Alguns aqui têm o privilégio de ter a sua mãe já no céu. Nós sabemos disso. É um privilégio também. Finalmente, tudo acabou. Quando terminar esta vida lá no céu chegar, já chegaram. E elas estão lá
minha irmã, mãe do Agnello, a Kátia, mãe do Gabriel, amando de forma perfeita. Aqueles que vivem em paz uns com os outros aqui são aqueles que vão viver em paz e harmonia com os outros na nova criação. Aqueles que são gratos, como o Agnello falou aqui, nesta vida, são aqueles que haverão de ser gratos na vida futura. Existe um puritano, não me lembro agora a citação direito, vou incitar pobremente, que Deus nos deu esse corpo para que, como se fosse um instrumento musical, digamos assim. E quanto mais nós nos aperfeiçoarmos nas virtudes requeridas por Deus aqui, ou a gente pode dizer o fruto do Espírito, mais nós seremos exímios praticantes lá no céu também. E talvez a gente possa dizer que é o galardão consistir nisso, nessa alegria, né? Então, aqueles que apreciam as bênçãos de Deus neste mundo são aqueles que vão mais ainda apreciar as bênçãos de Deus no mundo por vir. Aquele que ama, ele sabe que é amado. E essas coisas, irmãos, são absolutamente inseparáveis. Por isso, mais uma vez, nós temos aqui um teste. João está me testando e testando a você, perguntando o seguinte: o que você sente quando você contempla esse dia? O que você sente quando você contempla o dia do juízo? Em outras palavras, João, após apresentar a doutrina dele, ele então vai aplicar essa doutrina de forma prática, experimentalmente, digamos assim. E de novo, e mais uma vez, irmãos, desculpe, mas não me desculpo, nós temos aqui esse grande princípio da Bíblia, que nós precisamos ter sempre na nossa lembrança. A doutrina e a aplicação da doutrina, elas sempre andam juntas. Uma vez eu tive a infelicidade de ver um irmão em Cristo dizer assim: o cristianismo na teoria é muito bom, mas na prática, nada mais anticristão do que dizer algo assim. E é surpreendente que um cristão diga isso. Por quê? Porque a doutrina e a aplicação da doutrina, elas sempre andam juntas. Por isso, não vou pedir desculpas por repetir isso, porque é minha tarefa, né? Porque é possível ver pessoas dentro de igrejas estudiosas das Escrituras, né, que não aplicam a si mesmos os ensinamentos bíblicos. Mas nós sabemos, irmãos, que a verdade bíblica não é uma verdade teórica. A verdade só é bíblica se ela se transformar em prática. Não é uma coisa de interesse da mente, não é somente uma coisa de interesse da mente, é realmente de muitíssimo interesse para a mente. Mas quem está interessado na Bíblia somente debaixo dessa perspectiva da mente, do intelecto, não se examinou como convém se examinar. Porque essa não é a verdadeira fé. Essa não é a verdade bíblica. A verdade bíblica é dada a mim e a você para que eu possa experimentá-la com poder na glória do Espírito Santo. A Bíblia é prática. A palavra de Deus é prática. Por isso, João nos diz aqui, irmãos, que com relação a esse tema da certeza da salvação, né, não existe nada que seja mais importante do que a sua atitude com relação ao dia do juízo. E aqui eu faço uma pergunta que eu li também no Martin Lloyd Jones. Com que frequência você pensa nesse dia? Com que frequência você já se imagina de pé diante do grande trono branco? Eu me lembro uma vez, eram dias difíceis, que eu me distraí lá na Alameda São Boaventura, o sinal fechou, eu não vi e dei na traseira do carro que estava parado no sinal. Saí do carro, né? Disse: se o senhor tem algum mecânico de confiança? Tenho aqui, mais à frente. Aí vamos lá. Aí fomos lá, ele deu o preço. Eu
época do talão de cheque, fiz o talão, e o senhor falou para mim, poxa, isso é raro de acontecer. Eu falei, eu creio no juízo final. Eu sei que eu vou responder por todos os atos que eu fizer aqui por meio do meu corpo. Com que frequência você se imagina diante desse trono? E aqui eu vou citar o Martin Lloyd Jones. Muito mais importante que decidir se existem uma ou duas ressurreições, se o julgamento continua por 1000 anos, ou se acontece no início, ou se acontece no fim, ou se acontece no início e no fim, muito mais importante do que qualquer outra coisa é o fato de que eu e você vamos estar de pé diante desse trono. E é isso que João está aqui, irmãos, enfatizando nesse versículo. Mas repare aqui uma coisa muito importante. João diz que o perfeito amor expulsa o medo. O que isso significa, irmãos? Reparem que é algo um tanto quanto surpreendente, que o medo, na verdade, é um elemento importante na nossa experiência de cristãos. Primeiro vamos ter medo para depois deixar de ter medo. Primeiro você precisa ter esse medo para depois deixar de ter esse medo. Então, de certa forma, aqui a gente pode dizer que o medo é um elemento saudável na nossa experiência cristã. E por que é saudável, irmãos? Porque, convenhamos aqui, a maior parte das pessoas não tem nenhum medo do dia do juízo. Não tem. Existem muitas pessoas, você já deve ter se deparado com elas, que acham, por exemplo, que o credo, que diz que Jesus está sentado à destra de Deus o Pai, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos, é uma superstição antiga. É algo primitivo, os homens cultos, sofisticados e lógicos e ateus do século presente, né, vão rejeitar. Não vão nem perder o tempo deles pensando nessas coisas. Então repare que a falta de medo é um sinal muito perigoso. Nós precisamos ter medo de certas coisas. Uma criança pequena, ela não tem esse senso, né, de autopreservação e às vezes pode se debruçar no parapeito de uma varanda no 12º andar de um prédio, sem medo nenhum, e morrer por causa disso, né? Então a falta de medo, ela pode acarretar terríveis consequências daquilo que vai nos acontecer, porque não tememos essas coisas. Hoje nós não temos nenhum eletricista aqui, o Oswaldo não está aqui, o Celso não está aqui, né? Mas eu coloquei aqui esse exemplo. Uma pessoa que não sabe nada de eletricidade, ela pode não ser tão cuidadosa quanto aquela pessoa que sabe tudo sobre eletricidade. Quanto mais nós sabemos sobre eletricidade, com mais clareza nós vamos ver os perigos da eletricidade. E a maioria das pessoas não tem medo do dia do juízo, porque não sabe e nem crê que, de fato, esse dia existe. Essas pessoas normalmente temem o ato de morrer, né? Principalmente porque elas pensam que são lançadas num estado de não consciência, que é o fim de todas as coisas. Eu sempre lembro do Adolf Hitler comentando com o seu ajudante de ordens, um tiro na cabeça e tudo se resolve, né? É o fim de todos os meus sofrimentos, disse o Hitler. E mais uma vez eu lembro, né? Ele deve ter tido uma grande e aterrorizante surpresa ao perceber que era só o início dos sofrimentos dele, dos problemas dele, né? Então a Bíblia, ela realmente me dá motivos para ter medo desse dia. Ela nos ensina, Hebreus 9, 27, ao homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. Hebreus 10, 13, 10, 31 diz, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E falando aos cristãos, Hebreus 12,
28 e 29 diz assim: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Então, eis aí o fato. Nós vamos estar um dia diante desse Deus excelso, grandioso, diante da sua justiça e da sua santidade. Como você se sente? Lembra quando eu já falei aqui que eu ouvi o MacArthur falando sobre isso, lá em Águas de Lindóia, de um pastor profeta que disse para ele que todos os dias de manhã, enquanto ele estava lá se barbeando, Jesus aparecia para ele e enquanto ele se barbeava, ficava lá conversando com Jesus. E o Martin Lloyd Jones ficou olhando para ele assim, de uma forma que ele diz assim: você não acredita nisso? Ele, de jeito nenhum. De jeito nenhum. E aí ele nos disse lá. Reparem nas aparições angélicas do Antigo Testamento, como as pessoas perdiam as pernas, perdiam o controle das pernas, caíam por terra. Sempre lembro do meu pai. Já contei, vou contar de novo, talvez você já tenha esquecido, né? Tinha o treinamento dos recrutas do Forte São João, aqui no Forte do Imbuí. Era um simulacro de guerra com os paraquedistas, e os recrutas sempre perdiam, é lógico, né? E estava meu pai com um soldado no meio do mato, deitado, e o inimigo, entre aspas, né, passando perto deles assim, e aí passou uma jiboia na frente do meu pai deitado. Imagina, você deitado com a cara no chão, né, e passa uma cobra assim, grande, 2 metros na sua frente. E eles ficaram lá deitados, né? A cobra foi embora. E depois, de volta lá ao quartel, meu pai disse: parabéns, soldado. Você teve um sangue frio, né? Teve sangue frio. Não se mexeu, não gritou, não fez nada, né? Não saiu correndo. E aí o soldado confessou para o meu pai: sargento, quero confessar uma coisa. Eu quis gritar, mas não saiu som nenhum da minha boca. Eu quis levantar e sair correndo, mas eu não tinha pernas para fazer isso. Imagina um anjo, irmãos. Aparece para Daniel, cai por terra. Aparece para Ezequiel, cai por terra. Aparece para Manoá e diz: vamos morrer porque nós vimos o anjo do Senhor. Lembram de João, que reclinava a sua cabeça sobre o ombro de Jesus, e quando Jesus aparece a ele glorificado no livro do Apocalipse, ele também cai por terra. E nós vamos estar diante dele, dessa justiça, da santidade dele. E, irmãos, eu e você, estamos a cada dia mais perto desse dia. É nesse dia que finalmente o meu destino vai ser anunciado, proclamado. Meu destino eterno. Então, eis aí o teste. A sua vida é governada por esse pensamento? Você se refreia de fazer certas coisas, de dizer certas coisas, por esse santo temor de que você vai ter que responder por isso diante de Deus um dia? Vou citar aqui Martin Lloyd Jones de novo. Eu quase admiro a coragem das pessoas que fazem e dizem certas coisas, de pessoas que dizem certas coisas duras a outras pessoas, pessoas que se recusam a perdoar uns aos outros. E ele cita um caso aqui. Lembro-me de certa vez ter ouvido um homem, e lamento dizer que era um homem que tinha uma posição muito importante em uma determinada igreja cristã, denominação cristã. E houve uma briga entre esse homem e os membros da igreja. O homem deixou a igreja, foi para outra cidade e agora estava no leito de morte. E os homens com quem ele havia brigado souberam do fato, se reuniram e disseram: nós admitimos que boa parte da culpa foi nossa. E em vista desse fato dele estar morrendo, vamos lá vê-lo e vamos pedir perdão a ele.
Talvez esse ato nosso o encoraje, o ajude. E eles viajaram para outra cidade, chegaram lá na casa desse homem doente, proeminente, homem cristão. A esposa foi ao quarto, anunciou a presença deles, disse que eles estavam ali, mas aquele homem se recusou em deixá-los entrar. Não deixou que eles entrassem na casa. E aí a pergunta que eu faço, irmão, irmã, você conseguiria fazer isso? Você conseguiria, mesmo no seu leito de morte, mesmo estando prestes a partir para a presença de Deus, mesmo prestes a enfrentar o seu destino eterno, se recusar a perdoar alguém que está estendendo a sua mão para você? Eu lembro aqui do Spurgeon, uma mensagem que ele fala sobre homens dos quais nós ficamos em dúvida a respeito da salvação. Acã foi salvo? Acã foi salvo? Saul foi salvo? Salomão foi salvo? Sansão foi salvo? E a conclusão da mensagem, os irmãos sabem, sempre vai haver controvérsia com relação a esses homens ad infinitum. Ad infinitum não, enquanto o mundo durar, enquanto estivermos deste lado aqui. E a conclusão dele foi o seguinte: viva de tal forma que quando você fechar os olhos neste mundo, as pessoas não tenham dúvida a respeito da sua salvação, da sua própria salvação. A pergunta que eu faço, será que esse homem realmente era cristão? Será que ele realmente foi salvo? Jesus fala sobre isso, lembram? Jesus fala de um homem que tinha uma dívida impagável, infinita com seu Senhor, e aquele Senhor perdoa a dívida dele, e na saída, descendo os degraus daquele lugar, ele encontra um homem que lhe devia uma quantia infinitamente menor do que a dívida que lhe tinha sido perdoada. E ele pega aquele homem pelo colarinho e diz: me paga a dívida. Ele: ser paciente, eu vou pagar. Não, lança ele na prisão. E você sabe o fim da história. Por isso, irmãos, eu preciso dizer isso. Se você não é capaz de perdoar, se você não é capaz de pedir perdão, se você não é capaz de amar, se você não é capaz de se reconciliar, vai chegar o dia em que você vai saber o que é ficar absolutamente aterrorizado diante do Deus Altíssimo no dia do juízo. Esse é um ponto. Mas o outro ponto, irmãos, é o ponto que nós cantamos. Quando terminar esta vida e lá no céu eu chegar, haverá uma multidão de irmãos esperando. Você vai abraçar? Eu tive uma pendência com esse irmão. Tem uma moto Yamaha azul ali na frente, eu esbarrei nela de alguém aqui. Saí dessa vida com a pendência com o irmão da moto Yamaha azul. Está lá na frente. Quando ele chegar, eu vou estender o braço, ele vai me abraçar? Você vai abraçar, irmãos? O que você vai dizer? Foi graça. Foi superabundante graça, foi só pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui. O que isso quer dizer, irmãos? Que se realmente você não treme diante dessa possibilidade, mesmo mantendo seu comportamento obstinado, se você continua cultivando rancores, se você continua não se incomodando em magoar pessoas, eu preciso dizer que você realmente está caminhando numa direção muito perigosa. Eu preciso dizer que se você não se arrepender, você vai ser confrontado finalmente por Deus com tudo isso. E você sabe, você não vai ter desculpas para apresentar diante de Deus. Por outro lado, vamos lembrar do Evangelho.
se você realmente conhece as trevas do seu próprio coração, se você reconhece a justiça, a retidão e a santidade de Deus, você pode ficar livre desse medo. Você, diz o apóstolo Paulo, não recebeu o espírito de escravidão para ter medo, mas recebeu o espírito de adoção que o habilita a dizer: Abba, Pai. Ele acrescenta, em Romanos 8, é nessa esperança que nós fomos salvos. Você é filho. E João diz que o amor e o temor são absolutamente incompatíveis. No amor não existe medo. Quando eu me vejo diante de Deus, no dia do juízo, eu sei absolutamente, com toda certeza, que eu sou um grande pecador. Eu sei que eu tenho ofendido a Deus, eu sei que eu tenho desobedecido a sua lei, eu sei que eu frequentemente me esqueço da lei de Deus, eu não tenho amado a Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma, de toda a minha força. Eu sou culpado de pecados contra o povo de Deus. Como é que eu posso ficar em pé diante do Senhor? E só existe uma forma de conseguir isso. É saber, é crer que Deus enviou o seu Filho para carregar os meus pecados no seu corpo sobre a cruz. Este é o Evangelho. Só existe uma coisa, é Jesus, é Cristo, e eu escondido nele. Como eu posso estar, irmãos, diante do Senhor com coragem no dia do julgamento? Recorde aí os testes que João já nos apresentou. Qual o efeito deles em você? São só palavras. Vou continuar vivendo do meu jeito. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, vou ser sempre assim. Gabriela. Síndrome de Gabriela. Por outro lado, quando eu vejo essas coisas, eu almejo, a despeito de toda minha indignidade, eu almejo conhecer mais a Deus. Eu quero amar mais ao meu Deus. Eu quero amar mais os meus irmãos. Eu quero ser melhor do que eu sou. Esse é o seu alvo? Você ama os seus irmãos? Você gosta de estar com eles? Você quer gostar mais ainda? Você quer amar mais ainda? Se você puder responder sim a essas perguntas, mais uma vez você sabe que essas não são coisas pertencentes ao homem natural. Não são coisas verdadeiras para o homem que não tem Jesus no seu coração. E se você realmente tem isso como alvo, então você é filho de Deus. Ele deu a você a sua própria natureza. Ou você não seria assim. Então, irmãos, levemos essa vida de amor. Deixemos esse amor ser aperfeiçoado em nós. E assim vamos nós, eu e você, vamos lá, enfrentar esse dia, o dia do juízo, sem temor. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém. Pai Celeste, são palavras solenes, Senhor Deus, que serão despidas de qualquer poder de convencimento e de mudança de vida, Senhor Deus, de regeneração, se não forem acompanhadas com o teu poder, com o poder transformador do Espírito Santo, Senhor. Por isso, Senhor Deus, eu te peço, a começar em mim, quebra corações, Senhor Deus. Como diz o cântico que nós frequentemente cantamos, para que sejamos todos um, como tu és em nós, para que possamos nos amar uns aos outros, assim como o Senhor nos amou. Sabemos que este é o sinal em que o mundo vai reconhecer que realmente pertencemos ao Senhor se nos amarmos uns aos outros. Por isso, Senhor Deus, converte o nosso coração a Ti a cada dia. Dá-nos, Senhor Deus, aquilo que nós não temos, amor por Ti e amor uns pelos outros, Senhor Deus. Reconhecemos o quão longe, quão imperfeitos nós somos, Senhor Deus, o quão distante do alvo nós ainda estamos, mas nós, Senhor Deus, queremos prosseguir em direção a Ele, Senhor Deus, incansavelmente, Senhor. E assim, nos consolamos, Senhor Deus, sabendo, Senhor, que um dia este corpo de pecado
será finalmente destruído, Senhor Deus. Aquilo que é mortal será revestido da imortalidade, Senhor Deus. Aquilo que é corruptível será revestido da incorruptibilidade, Senhor Deus. Haverá o dia em que todos esses fiapos dessa natureza nojenta, Senhor Deus, que ainda nós temos, que se assemelha à natureza do próprio Satanás, finalmente todos esses fiapos, Senhor Deus, serão eliminados, Senhor Deus. Não restará mais nada dele, Senhor Deus. Nós te louvamos por isso, Senhor Deus. E nós nos alegramos, Senhor Deus, ao mesmo tempo que nós sabemos que não somos o que deveríamos ser, nós nos alegramos porque sabemos que um dia seremos o que deveremos ser, Senhor. E é nessa força, nessa fé e nessa esperança, sabendo que tu não abandonas a tua obra no meio do caminho, que nós te glorificamos, que nós exaltamos o teu nome e que nós nos alegramos em ti por tão grande salvação que o Senhor nos concedeu, Senhor Deus, a nós, pecadores irredutíveis, ao ponto de sermos chamados teus filhos, Senhor Deus. O Senhor não nos há de tratar como um dos teus trabalhadores, mas o Senhor faz uma festa, Senhor Deus, com bois cevados, anel no dedo, roupas novas, Senhor Deus, vestes brilhantes, e nos introduzirá à sala do trono, Senhor Deus, e nós entraremos lá, Senhor Deus, com temor, mas com ousadia, com reverência, Senhor Deus, mas com confiança, sabendo que em Cristo nós somos novas criaturas. E é assim que nós te oramos e te agradecemos, no nome dele, no nome do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o nosso pecado. Em nome de Jesus. Amém e amém.